Podcast. Oi. Tá ouvindo legal? Sim, sim. Você pode chegar um pouquinho mais pra frente e fica aqui o trejeito do microfone, que tá certinho. Peraí. Bota aí o seu. Ah, tem a chamada. Já esqueci. Ei. Ah. E aí, meu povo, já te falei que hoje está intenso, tem gravação uma atrás da outra. Agora nós vamos falar sobre baunilha. É um assunto super recente e, assim, apaixonante. Então, clica aí para saber mais. Aí agora eu faço uma outra mídia que eu consigo. A gente tem que atingir mais pessoas, então a gente vai usando os canais que a gente tem. Aí eu preciso de uma foto aqui do senhor. Pronto. Mas as feiras que acontecia lá em Itabuna e Ilhéus, vocês também estavam presentes ou é a primeira vez? A gente já tem esse podcast há uns 2 anos, mas fazendo ele presencial ao vivo, esse aqui é o primeiro. Os stories estão tudo repetido. Mas tá bom. Quando você estiver pronta. Tá, você já publicou lá no story da Vanilla. Postei. Também postei. Então, bem-vindos a mais um episódio do CacauCast ao vivo, presencial, dentro do Chocolate Festival Salvador 2022. Eu e Valni e... Eu e Vitória, como sempre. Oi, gente. Eu não vou passar por esse problema de esquecer que como eu sou torcedor do Vitória. Aí, coisa gente, boa. não, o programa ao vivo é assim mesmo. Estão aprendendo agora com isso. E aí, hoje nós vamos falar sobre baunilha, né? Vou contextualizar um pouco. É um extra do extra. A gente tem um roteiro, já temos várias pessoas confirmadas para gravar o podcast durante todo o festival. E aí, por acaso, eu encontrei uma pessoa com uma blusa escrito Vanilla Brasil, que é um perfil do Instagram, que é uma empresa que eu já acompanho há algum tempo, que eles são produtores de baunilha. E aí eu fui até essa pessoa, perguntei mais sobre se ela trabalhava e tudo mais, e conversamos um pouquinho ali, eu falei, não, você está aqui, a gente precisa contar essa história, precisamos registrar e divulgar. E aí é por isso que a gente está aqui hoje com o Aderbal, que vai falar mais sobre baunilha e sobre o que é a empresa dele. Então, obrigado aí por aceitar o nosso convite em cima da hora. E é isso. Ô, Natan e Vitória, para a gente é uma satisfação imensa, né? A gente falar de Vanilla Brasil, falar de baunilha, para a gente é sempre um prazer. Mesmo porque nós estamos falando de uma orquídea que ela por si só já representa uma coisa extremamente especial, né? A produção de flores. E no caso da Vanilla, ela para a gente é mais especial ainda porque ela produz um fruto que aromatiza e que dá sabor a alimentos. Então, para a gente é uma satisfação enorme estar falando sobre isso. E é uma responsabilidade também grande, porque tem muita gente envolvida nisso, né? E as pessoas que são envolvidas, elas são sentimentais, né? Ela tem um amor pelo aroma. Então, nós temos que ter muito cuidado, eu da minha parte aqui, tenho que ter muito cuidado porque por onde eu vou passar nessas informações que a gente vai discutir no nosso diálogo aqui. Porque trata-se realmente de um contingente de muita gente que participa, são chefes de cozinhas,
são indústrias, né, que produzem no mundo todo aí o aroma, a baunilha. A indústria do chocolate, por exemplo, é uma grande, né, absorve bastante o aroma. Então, é um passeio interessante e a gente agradece por estar aqui nesse momento. É um momento especial para a Vanilla Brasil. Pô, legal. Isso aí. Vou começar com a primeira pergunta, que é o seguinte: a gente sempre começa do começo e pergunta para as pessoas como que elas chegaram no mundo do chocolate, como que elas caíram no mundo do cacau. Eu acho que essa é a primeira vez que eu vou perguntar diferente para uma pessoa e te perguntar como o senhor chegou no mundo da baunilha. Veja só, eu sou de origem da universidade, eu sou professor recentemente aposentado da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e eu sou agrônomo de formação. Então, fiz o meu percurso profissional muito na área de educação, mas muito com olhar para negócio. Eu sempre fui muito, assim, pensando em negócio, né? O que fazer depois da minha carreira profissional como docente. E, a partir de 2014, eu comecei a me preocupar mais um pouco com isso. Olha, eu estou chegando já ao final da minha carreira, então eu preciso de uma coisa nova para dar continuidade. Naquele momento, a gente pensava na criação de camarão, de água doce. A universidade tinha desenvolvido alguns estudos, eu me interessei em um grupo de colegas, adquirimos uma área, mas o projeto não foi para frente, não conseguimos apoio financeiro para implantar. Aí eu terminei ficando com essa área, uma área muito legal, muito boa, uma topografia excelente para determinadas atividades agrícolas, só que é uma área pequena. E a gente estava ali encostado na região do café, que é a Vitória da Conquista, que geralmente são áreas maiores para o cultivo, encostado na pecuária, que é a região de Tapetinga, meio de Tapetinga e também. Aí são áreas enormes para a criação de bovinos, né? E próximo à região do cacau. Então, assim, o nosso perfil de área, geograficamente, tinha várias possibilidades, tanto para café, cacau ou pecuária, mas pelo tamanho, isso restringia a nossa possibilidade. Então, eu comecei a pesquisar, olha, eu tenho que achar alguma coisa que, em uma área pequena, ela tenha rentabilidade. Por isso, a gente tinha pensado no camarão antes, Sim. Mas não deu certo. Aí, em 2014, precisamente em 2014, eu vi uma matéria numa televisão aqui do estado da Bahia falando sobre a cultura da baunilha. Eu falei, olha, já que então a baunilha é uma planta, então isso aquilo me despertou. Eu imaginava, como todo mundo imagina, que só tinha aquela essência, a baunilha é só uma essência. Mas não, era um fruto resultante de um cultivo de uma espécie, né, do gênero da orquídea. Então aquilo me interessou, eu comecei a pesquisar, fui visitar algumas propriedades no sul da Bahia que já tinham algumas experiências, em Belmonte, na região de Itabuna e Ilhéus, aqui no Baixo Sul, próximo daqui de Salvador, na região de Valença. E, posteriormente, eu fui ao Equador e à Costa Rica. Aí fui me estruturando o conceito, a atividade, o manejo, né, o sistema de produção. E aí me deparei, inicialmente, com um grande desafio, porque a baunilha ela é cultivada nativa, né, de regiões de florestas, né? Ela tem origem na América Central, no México. Aqui no Brasil, ela desenvolveu alguma coisa na região amazônica e na região cacaueira também, que tem os seus aspectos, né, que a planta necessita de um controle de luminosidade, de precipitação pluviométrica, coisa dessa natureza, que uma vegetação mais arbusta, ela lhe dá a condição da planta desenvolver bem. Então, geralmente, ela se desenvolve em regiões de matas. E aí eu falei, lá na minha área não tem nenhuma mata mais, é uma área aberta, então o que fazer? Aí fui estudando, vi que nós poderíamos colocá-la dentro de uma estufa, com um sombrite para proteger a luminosidade, usar a irrigação suspensa para fazer o uso da umidade, porque ela é exigente a umidade relativa do ar. Então, tinha alguns aspectos agronômicos e botânicos que eram desafiadores para a gente. Para a sua região. Para a minha região, e não tinha conhecimento, porque o natural da produção de baunilha é só na mata mesmo, a Mata Atlântica. E aí eu fui pesquisando e questionando quem já tinha conhecimento. Olha, será que eu introduzindo um sistema de produção com sombrite dá certo? E um tutor que seja colocado lá para que a planta
cresça, desenvolva. Aí começamos a entender que sim, que seria possível. Aí nessa viagem ao Equador eu vi um sistema bem parecido. Aí falamos, então, tá, deu certo aqui, vai dar certo lá também. Aí começamos, em 2019, aprovamos um projeto na Dazem Bahia, que é um órgão de fomento aqui do estado da Bahia. Em 20 plantamos, agora em 21 tivemos a primeira colheita, e 22 estamos aí com a Primeira safra. Primeira safra. Super novo, hein, gente? Nossa, muito recente, muito recente. Estamos quase... Porque tem um tempo de maturação, né? Mas vamos falar isso mais para frente um pouco. Eu queria tirar uma curiosidade que você começou a falar. Então, a baunilha tem origem na América Central? Precisamente no México. Depois ela se estendeu para a Espanha, lá 200, 300 anos atrás, porque se descobriu que ela poderia ter uma composição importante com o cacau. Então, tinha determinadas bebidas que os reis, os imperadores daquela época, usavam muito nas suas festas, a baunilha e o cacau na composição de drinks, de bebidas, coisas dessa natureza. Mas não deu muito certo na Espanha por causa de clima. Depois, os franceses também foram atrás dessa atividade e introduziram em algumas ilhas ali na região francesa, principalmente já na África, em Madagascar, deu muito certo. Na Polinésia Francesa, tem algumas ilhas no entorno dessas regiões que também já tem um desenvolvimento bem acentuado. Então, ela é uma planta originária de Mata Atlântica e tem uma origem específica na região, na América Central, mas que desenvolveu para algumas partes do mundo. Hoje se deu muito bem. Hoje, Madagascar é o principal produtor mundial, é o primeiro. Tem a Indonésia, o próprio México hoje produz pouco, a China produz, Estados Unidos, Equador, Costa Rica. Então, nós temos aí uma série de países que produzem. E que o Brasil já tem uma experiência já há algum tempo, aqui foi introduzido por alguns japoneses na região amazônica, aqui na região do cacau também tem algumas experiências interessantes. E aí nós pegamos um pouco dessa carona e dessas experiências e introduzimos o nosso plantio. Nós estamos lá com a área de 20 mil metros quadrados, uma estufa para a produção. Esse ano a gente fecha 6 mil plantas e o nosso projeto é chegar a 30 mil plantas de baunilha. Muito legal. Muito legal. Eu ia justamente perguntar isso. Qual que é o Brasil? Ele tem uma relevância? Ele tem um tamanho? Ou é como aqui o nosso mercado que ainda está engatinhando, está crescendo e tem muito potencial? Tem potencial, mas é um traço. A produção de baunilha no Brasil é um traço. Praticamente tudo é importado. O cacau tem milhões de vezes mais produção do que a baunilha. A produção no Brasil é muito pequena. Certo. Mas se é uma planta... Porque assim, a baunilha ela tem um alto valor agregado. Altíssimo. Né? Quando a gente conversa com o mercado bean to bar, né? Da onde que ele surge? No Brasil, ele não nasceu como um mercado bean to bar, ele nasceu como um mercado tree to bar. Por quê? Porque foi a partir da necessidade e da vontade de diversificar a produção agrícola, de agregar valor para um produto agrícola, que começaram a buscar novas maneiras de agregar valor para aquele produto. E a baunilha em si já é um produto agrícola de altíssimo valor agregado e, como você disse, ela é adaptada aqui a esse bioma aqui, Mata Atlântica. E por que os produtores não plantam? Olha, tem uma série de questões, de variáveis que podem responder essa questão. Primeiro, na origem, lá nas regiões originárias, eles conseguiram fazer o desenvolvimento da planta de forma natural. Então, a polinização acontecia naturalmente, sim. A produção... Mas quando ela passou para ser produzida em outros países, tinha uma série dessas variáveis que não foram percebidas pelos produtores. Por exemplo, na Espanha, a questão do frio. Ela não se adaptou. Aqui no Brasil, uma das questões que eu imagino que mais impediu o desenvolvimento foi a questão da polinização manual, porque aqui nós não temos um inseto que faz a polinização natural. Então, as pessoas não viam a flor, não viam o produto e falavam, essa planta não vai produzir nunca.
A gente sempre está recebendo alguém comentando, olha, pô, tem 5 anos que eu tenho a baunilha e nunca produziu nada. Porque ela, na sua estrutura genética, a flor da baunilha, ela tem a parte masculina e feminina que elas não conseguem se falar, se beijar na hora da sua polinização. Então, tem que ter uma ajuda, ou de um inseto ou manualmente. Então, isso foi um grande um fator desanimador para quem tentou. A falta do conhecimento. Falta de conhecimento. Então, nós não temos pesquisas, né, no Brasil. Hoje, a Embrapa fala em criar um grupo, já tem um grupo lá desenvolvendo, mas é muito pouco, muito incipiente. Então, quem foi atrás, quem viu, quem correu, que foi lá, consegue fazer bem. Então, nós temos alguns pequenos produtores na região de Itabuna fazendo isso. Eu tive a oportunidade de conhecer fora essa experiência, que me deu uma grande... me trouxe muitas informações. Eu tive a sorte também de ter um consultor especialista nessa área, que me ajudou bastante desde o início. Então, eu acho que a falta de conhecimento, a falta de pesquisas, a falta de estudos dificultou o crescimento da atividade no Brasil. Mas mesmo tudo isso fosse facilitado, o preço não alteraria. Porque é uma atividade que tem um custo muito alto, muito elevado. Ela é muito exigente de mão de obra, né? Basicamente, um custo é mão de obra. No meu caso, tem um agregado a mais, que é a estrutura que eu tive que montar para fazer o microclima de uma floresta, que é a questão da estufa com sombrite, que já nas áreas de floresta não precisa de ter essa despesa, mas a condução, para você fazer uma planta bem nutrida, né, com alto grau de desenvolvimento, você depende muito de mão de obra. E a primeira produção, geralmente, é 2, 3 anos. Eu tive sorte, que ela se adaptou bem. No primeiro ano, tem uma pequena safra que já deu um certo conforto para a gente. Essa segunda, agora que iniciou agora em maio, a polinização, a floração iniciou agora em maio, tem uma perspectiva de ser bem melhor. Então, nós já vamos ter um conforto maior. Mas você passa 9 meses aguardando o fruto. Você faz a polinização, aguarda 9 meses para o fruto se desenvolver. Depois você faz a colheita. Essa colheita, depois você vai ter que fazer todo um processo de maturação que vai 3, 4, 5 meses. Então, nós estamos falando aí de 1 ano e meio para se tornar um produto já pronto para o mercado. Então, um custo muito elevado. Então, ao final, obviamente que o custo vai ser alto do produto. Mesmo porque você está falando de uma planta que está produzindo 200 gramas, 300 gramas. Então, para você ter uma quantidade razoável em produção, você tem que ter uma quantidade razoável de plantas, né? Então, quem produz com 200, com 300 plantas, está produzindo uma quantidade muito pequena, e aí vem a questão do custo de produção, mas vem também o mercado. Já que não tem oferta, a tendência é ser elevado o custo, elevado o preço. Mas o custo de produção da baunilha é muito elevado. Trocar um pouquinho de assunto aqui, o senhor falou sobre essa polinização manual, né? O cupido lá era a abelha, mas a gente não tem essa abelha, e aí essa polinização é manual. O senhor pode explicar mais um pouco para a gente? É uma por uma? Uma por uma. Pra você ter uma ideia, uma planta adulta de baunilha, ela pode dar em torno de 15, 20 cachos. Cada cacho vem ali 8, 10, 12, até 20 flores. Então, você tem que diariamente observar e diariamente polinizar. Então, todo dia de manhã, você tem que rodar todas as plantas, ver se aquela flor abriu naquele dia, polinizou. No outro dia, você vai lá. Então, você fica um período aí de 4 a 5 meses fazendo polinização diária por ano. Então, flor a flor, com todo cuidado, porque é uma flor bastante... ela tem que trabalhar com bastante cuidado, senão você perde aquela flor. Tem que saber abrir, tem que saber fazer a junção da parte masculina com a parte feminina. É coisa simples, mas com muito cuidado. Certo. E é diário o trabalho. Então, durante 4, 5 meses, você fica fazendo a polinização. Aí depois espera 9 meses para a maturação do fruto. Fazendo essa polinização aí diária, tudo certinho, 4 meses, garante que vai dar? Pois é, ainda tem isso. Você sabe se
se a planta responde ou não. Assim, quando a pessoa está bem treinada, obviamente o índice de resultado, vamos dizer assim, que pegou a polinização é muito alto. Então, geralmente, como eu disse, vem um cacho ali com 10, 12, 15 flores. Mas se você manter de 6 a 8, o resultado é 6 a 8 que vingou, já é um excelente resultado, entendeu? Certo. Então, do ponto de vista técnico, não é complicado chegar a esses índices. Mas é trabalhoso, né? E a meta são 30 mil plantas, né? 30 mil plantas. Eita, eu fui trabalho. Eu fui numa plantação lá no Equador que tinha 20 mil plantas. A pessoa tinha, nos dias de polinização, tinha 20 pessoas dentro da fazenda polinizando, e cada uma polinizava 3 mil flores por dia. Nossa. 3 mil flores. Mas precisa de mais gente, eu acho. Eu acho que a gente precisa de uma explicação prévia, porque, né, você falou sobre a flor, esperar abrir, orquídea. Eu acho que você pode falar assim um pouco mais assim, o que é uma baunilha? Você falou que é um fruto. Acho que essa coisa de falar da flor, da orquídea, porque não tenho assim, certeza, mas já ouvi falar que tipo, é uma flor por ano, é algo assim, sim, né? Então acho que explicar assim, o que é realmente uma baunilha, né? Pois é. Então ela é uma trepadeira. Sim. E ela emite seus galhos, né? E nos galhos você tem vários nós. E nesses nós é que sai a inflorescência, onde forma o cacho, e do cacho abre as flores, né? Então, quando você poliniza, essa flor ela se transforma num fruto, que é esse fruto, ele tem um aspecto de uma vagem de feijão, né? Uhum. Então, é uma vagem, por isso, inclusive, a origem do nome. Então, é uma vagem que se chama, mais conhecida como fava de baunilha. Então, ela é um fruto resultante daquela polinização. E esse fruto, depois de colhido, ele passa por um processo de cura e de maturação para se evidenciar o seu aroma. Porque quando você colhe, o aroma não aparece. Você colhe ele um fruto verde, parecido mesmo com a vagem de feijão. Depois você passa por um processo de cura, de maturação, durante 3, 4, 5 meses, aí que se evidencia o aroma. E depois desse período aqui, ele está pronto para ser consumido, no setor que for absorver aquele produto. Então, a fava de baunilha nada mais é do que um fruto resultante da flor da baunilha, né? Que é considerado como um dos aromatizantes mais, vamos dizer assim, mais importantes do mundo, mais consumido no mundo, né? É isso mesmo. E a orquídea só dá realmente uma flor por ano. Então você tem que ficar ali ligado diariamente para não perder aquela flor. Perdeu só no outro ano. Só no outro ano. Nossa, realmente é uma ela é coisa exclusiva, né? Tem que dar muita atenção. E você tem que ter cuidado, que quando abre a flor, ela abre geralmente ali 8 horas da manhã, 9, 10. E se você não polinizar, lá para 2 horas da tarde já era. Ela já se fechou e caiu e vai embora. Mas ela abre de novo? Não. Você perde a flor. Tem que ser diariamente. Ela abriu, você não pode passar de 3, 4 horas. Senão você perde a flor. Nossa. E ela é tão sensível também, se você tiver uma irrigação, no meu caso, como uso a irrigação, se eu tiver uma irrigação com um sistema que seja jogue mais água mais forte, jatos mais fortes, também você pode perder a flor. Então, tem que ser um jato bem fino, tipo uma nebulização mesmo, né? Para que você também não perca essa flor. Em dias de chuva muito forte, é possível você ter perda de flores. Então, ela é muito sensível e o cuidado é permanente. Certo. É olho no olho. E aí, fica assim, qual foi a oportunidade de mercado mais objetiva e clara, assim, né? Porque é uma grande, como você falou, não existe uma demanda, assim, clara de pessoas que compram fava de baunilha. Como a gente havia comentado antes, pouquíssimas pessoas sabem o que é baunilha, né? E você até comentou, como eu falei bem no comecinho, eu falei baunilha e você falou vanila. Ali você falou vanila e baunilha. Explica o que é, assim, antes de explicar sobre o mercado, explica qual que é a diferença que eu não sei. Veja só, o problema é que existe no mercado uma essência que apelidaram indevidamente de baunilha. Então, é uma essência. Então, nós temos que fazer uma diferenciação. Já que se apropriaram do nome,
de baunilha, onde não devia ser apropriado, nós temos que ir para o nome científico, que é a vanila, para tornar conhecido, para para criar para diferenciação. popularizar o nome. Então, isso nós estamos assim, fazendo o nosso trabalho, todos os produtores fazem isso, e nós, através da Vanilla Brasil, estamos fazendo isso com muita intensidade. Hoje nós temos um público bastante atento ao nosso Instagram e que já percebe isso. Porque nós não vamos mudar a história. Então, nós não vamos conseguir mudar o nome da baunilha lá daquela essência. Porque é importante também dizer que o aroma baunilha ele é resultante de cerca de 200 compostos químicos que tem presente na planta baunilha, na vanila. Então, o aroma é resultado... Só um segundo, só para ficar claro. Aqui, esse aroma dessa baunilha são 200... Dessa vanila. É o resultado da presença de cerca de 200 e poucos compostos químicos ativos. Tem aqui dentro. Tem aí dentro. Perfeito. Lá na essência, tem apenas um desses 200. Desses 200, tirou um... Que é a vanilina, que está presente em algumas madeiras, né? Principalmente nessas madeiras usadas para transformação em celulose, e ali sai um caldozinho, e naquele caldo tem um pouquinho de vanilina. A indústria descobriu isso, foi lá, capturou aquela informação e transformou em baunilha. Isso é na história, né? Então, a essência de baunilha que se usa, na verdade, não tem nem baunilha lá dentro. Baunilha. Tem um dos compostos composto retirado de uma madeira. Como isso já virou cultura, nós não vamos mudar isso, não vamos conseguir mudar isso, então vamos chamar de vanila. Essa sim que é o aroma, né, que as pessoas adoram. O aroma natural, né? Se for, não é incomparável. É incomparável. Vocês não sabem o cheiro que está isso aqui. Não, vocês não sabem o cheiro que está esse estúdio. E os potes estão tudo fechados. Ele só manipulou. Abre aí uma para a galera ver. Eu vou chegar perto da câmera aqui para mostrar. Calma aí. E essa já é da nossa produção. Já é? É. Safra 2021, 22. Safra 21, 22. Aí pode abrir aqui e manipular? Pode. Então ela vem no tubinho, né? Ó. Se vai dar foco na câmera também. É bem diferente. Olha, até com vocês, são da área, você e Vitória são da área, a gente tem tido muitas surpresas interessantes. Assim, os chefes, né, os profissionais mesmo da área, nós temos tido cada experiência fantástica. Ontem mesmo aqui nós assistimos um curso um chefe amigo nosso, Lucas Cauraza. Ele deu uma aula de vanila, né? Pois é, ele foi falar sobre cacau, mas o entusiasmo, né? Quando se sente esse aroma, ele terminou também dando um grande destaque para a questão da vanila. Então, quando a gente recebe visita dos chefes e profissionais da área, isso dá um ânimo para a gente, porque as pessoas passam para pô, esse é o aroma que a gente quer. Esse é o aroma que nós queremos trabalhar. Não dá para trabalhar com aquele aroma que está no... Você não chega a um produto de qualidade. Obviamente, a gente entende que a questão do preço é uma questão desafiadora, mas pouco a pouco a gente vai chegando, as pessoas vão entendendo e temos que mudar esse quadro, porque hoje no Brasil, mais de 97%, 98% se usa o artificial. Né? 99,8%. Eu acredito. Mas é muito impressionante. É muito. Absurdo E assim, isso aqui. Eu não sei se vocês já conhecem baunilha, se já compraram, pegaram na mão. As baunilhas que são comercializadas, que eu tive a oportunidade de comprar, o potinho de vidro é a metade disso aqui. É um negocinho ressequido, né? É um fiozinho preto de eu não sei nem... Essa daqui... Isso aqui é quase uma banana. Essa daqui deve ter de 6 a 7 gramas. É a grossura de uma caneta da Bic, essa aqui. Nossa, é muito grande. É muito grande. E foi uma surpresa para a gente, porque assim, no meio
que se desenvolve a atividade da baunilha, fala-se da planiflora, obviamente que é uma planta espetacular. Não, explica isso aí, explica isso aí. Nós temos duas espécies básicas, né, que é a Vanilla planiflora e a Vanilla tahitensis. Nós vamos produzir as duas. Nós não temos ainda a planiflora porque eu estou importando da Costa Rica e tendo aquele processo burocrático junto ao Ministério que até hoje a gente não conseguiu destravar. Mas o da tahitensis foi rápido, em um mês a gente conseguiu fazer o processo. Mas a tahitensis é do Equador, nós trouxemos do Equador. Não, mas ela é Tahiti, a origem, né? Não, mas o nome comum dela é a Vanilla tahitensis. É o nome. Ela é da Tailândia, é? Não, Tahiti. Tahiti. Tahitensis, inclusive. E a outra é planiflora, que é da América Central. É a de Madagascar, que a México, gente chama de Madagascar. Madagascar, exato. Que é originária do México. Então, são duas espécies diferentes que, assim, pelos estudos que nós tínhamos feito, falaram, olha, poxa, vai mais pela planiflora porque ela tem um teor mais elevado desses compostos químicos, principalmente a vanilina. Talvez a tahitensis seja um pouco menor. Mas, por surpresa nossa, a gente está vendo que, assim, o tema do aroma não temos encontrado muitas diferenciações, né? Então, isso está dando um conforto que também a tahitensis vai ter o seu mercado garantido. Essa é tahitensis. Essa é tahitensis. Nós já fizemos os mesmos produtos que a gente fez com a planiflora, que é o extrato, a pasta, o pó. Então, assim, não sentimos grandes diferenças. Pelo contrário, o tamanho da tahitensis é bem superior, o peso é bem superior do que a planiflora. No mundo se planta mais qual? A planiflora. Planiflora, que é a mais comum. A mais comum. E é essa daí... Mas você tem na Indonésia, basicamente, planta-se a tahitensis, como eu falei, o Equador, a Polinésia Francesa. Tem alguns países que plantam também a tahitensis. Mas o mais conhecido é a planiflora. Sim. Muito. Eu estou aqui. Eu tenho uma pergunta, que é o seguinte: existe um mercado disso aqui para perfumaria, cosmético? Sim. Ela tem um uso muito amplo, né? De confeitarias, doce, bolo, biscoito, essas coisas, sorveterias e tal, gelatos, de forma geral. A indústria farmacêutica usa também, a indústria, né, de cosmético usa também. Então, ela tem um aspecto muito amplo de utilização. Não, mas o que eu quero perguntar é o seguinte: já, né, tem sabonete de baunilha, creme e tudo mais. Eles usam isso aqui ou eles usam a essência? Olha, vê só, depende muito da indústria. Tem indústria que gosta de usar a fava, outra já gosta de usar a pasta, outra gosta de usar o extrato, depende muito. Para esses setores, cosméticos, indústria de medicamentos, essas indústrias mais finas, o produto mais adequado é o extrato concentrado. Porque nós temos um extrato que a gente chama de extrato varejo, é um extrato de prateleira, que ele tem em torno aí de 25% a 32% de álcool. Então, é um extrato varejo. Você tem um outro grupo que usa o extrato já com concentração menor de álcool, em torno de 10%. O pessoal de drink, por exemplo, gosta muito de 10%. Já o pessoal de sorvete quer sem álcool, então você zera o álcool. E tem essa... Mas aí bota o quê? Não, aí você extrai, você faz... Só a pasta. Você pega o extrato líquido, e você concentra. Ah, sim. Você evapora, tira o álcool e parte da água e concentra. Então, tem indústria que você deve concentrar muito, de 1 para 10, por exemplo. De 1 litro você faz 10, você faz 100 ml. Isso é para as indústrias como essa, de cosmético, de medicamentos. Essas são o produto mais adequado a isso. Já para a indústria de sorvete, basta você tirar o álcool, já está um produto bom. Então, deve ser mais o extrato para essas indústrias. E aí... vai ter produção desse extrato, pasta? Já temos. Na vanilla. Fala um pouco dos produtos que vocês estão fazendo atualmente. Hoje nós temos nós comercializamos a fava em 1 unidade ou em 2 unidades nesses tubos de ensaio. Vendemos em peso, aí a pessoa quer 100 gramas, 200 gramas, 1 quilo, né? Então, essa é a fava. Além disso, nós temos o pó. Você pega essa fava e desidrata e transforma em pó. Você pode... Inteira ou só o... Inteira. Aí você tem setores que quer só a semente, que chama-se o caviar da baunilha. Aí você tem que tirar só a semente. Também nós temos clientes que querem isso.
E temos o extrato. O extrato é uma solução alcoólica, álcool e água, mais a fava de baunilha. Aí ela fica ali no período de 60, 90 dias, né, no processo de maceração, e aí se transforma no extrato. Então, ao final de 60, 90 dias, você tem um extrato de baunilha. E ali você termina esse processo, como eu disse, em torno de 28%, 30% de álcool. Esse é o extrato que vai para o mercado, para o comércio, que a dona de casa gosta de usar, né? As pessoas que fazem seus produtos dentro de casa. Mais prático. Mais prático. Aí já vem aqueles mais minuciosos, que aí depende dos setores. Aí você retira mais um pouco do álcool, concentra mais, aí você faz o extrato concentrado. E depois você pega esse produto da casca da baunilha e transforma em pó e faz a pasta. A nossa pasta ela é uma mistura de água, açúcar e pó de baunilha e extrato de baunilha. Então, esses são os principais produtos que nós temos hoje no mercado. Estamos desenvolvendo, já estamos para lançar o açúcar de baunilha, que é uma mistura de açúcar, extrato e a fava, né? e o pó. Então, e daí outros produtos com certeza vão surgir, né? A partir desses contatos. Por exemplo, o pessoal do cacau deve ser um grande parceiro nosso em alguns desses produtos. O pessoal do café também tem. Sim. Né? Então, mas basicamente é isso: é a fava, o pó, a pasta e o extrato. Bom, deixa eu queria que você explicasse um pouco, porque eu falei inteira, aí você falou sobre o caviar. Porque, assim, é realmente a gente explicar o básicozinho. Né? Como que eu vou usar essa fava numa receita de um doce, por exemplo? Como que se usa uma baunilha? Em casa, geralmente a pessoa pega essa fava, ela abre a fava, né, e tira a sementinha. Aí ela vai usar no seu bolo, onde ela está, no seu produto. Usa só a semente. A semente. E aí o que é que tem como resultante? Você não vai jogar fora isso aqui ainda tem um aroma ainda muito presente. Ainda? Aí geralmente você bota no açúcar, no seu açúcar caseiro que você usa ali, ou você faz seu extrato em casa. Geralmente as pessoas pegam 1 litro de vodka e bota 8, 10 favas dessa e faz seu extrato caseiro mesmo, produz seu próprio extrato. Então tem uma série de utilidades na sua própria casa que você pode fazer isso. Mas basicamente é isso. Alguns produtos é possível a pessoa triturar, mas para você chegar em casa e ter um equipamento para fazer a desidratação, secar, né, tirar toda a umidade, depois transformar em pó, é complicado. Então, geralmente, as pessoas usam o caviar, cortam, tiram a sementezinha e usam no seu produto. Mistura ali com o leite para fazer o bolo, para fazer um creme de leite, para fazer o sorvete, coisa dessa natureza. E a casca, ela aproveita para fazer o seu extrato ou aromatizar o açúcar dentro de casa, né? Certo. Ou eu tenho um outro uso aqui para ela. Ou você pega e faz assim. Eu faço isso. Eu faço o extrato, quando eu retiro o álcool, que a gente tem um equipamento que faz... Aí é o concentrado. Aí a gente já aprendi. Joga um pouquinho, eu faço o meu perfume. Pronto. Você pode... isso no meu corpo drink tranquilamente. Em casa, eu faço isso. Por exemplo, hoje mesmo, meu drink meio-dia foi uma cerveja mais leve, com um pouco de limão, gelo e uma pitadazinha do extrato de baunilha. Nossa. Já tem uma receita aqui pra gente. Né? O gin também você pode fazer isso. Maravilhoso. E aí, então, assim, voltando agora à pergunta que eu queria fazer, qual foi a oportunidade de negócio que você, no início, né, das suas pesquisas, você encontrou para investir nesse negócio de baunilha, já que existe uma demanda baixa? Veja só, quando a gente estruturou o projeto de cultivo, ao lado disso, meu filho, Tarcísio, que é administrador de empresas, falou, olha, então vamos já criar uma empresa para a gente já começar a estudar mercado, ver onde é que vai colocar a nossa produção. Aí começamos a comprar já essa matéria-prima de fora, enquanto a gente não tinha o nosso produto, falou, vamos trazer e vamos testar o mercado. Aí fomos vendendo pelo WhatsApp, por ali, e conseguimos perceber que há um grande desejo de se comprar a baunilha. Sim. As pessoas estavam desejosas, não encontravam, as pessoas ligavam, poxa, que legal, vocês estão tendo, eu quero. Então, nós formamos um mercado hoje, nós temos uma faixa boa de mercado, obviamente, ainda pequeno, mas assim, as pessoas se interessaram por saber que nós tínhamos o produto, porque não se conseguia, só se conseguia a baunilha quando ia nos Estados Unidos, na Europa, aí um amigo trazia, ou para comprar no supermercado aquelas coisas que você mesmo conhece, né? Uma favazinha meia xuxa, meia seca,
Então, ali não atraía. Quando as pessoas começaram a ver, olha, pô, tem fava de 4 centímetros, de 4 gramas, 5 gramas, pô, é isso que a gente quer. Então, as pessoas foram se despertando e fomos montando nosso mercado. Hoje, como eu falei, graças a Deus, nós temos um Instagram que nós temos aí quase 45 mil pessoas que nos acompanham. Tem uma clientela muito boa no Rio de Janeiro, São Paulo, nas principais capitais, e estamos entrando em muitas parcerias com as indústrias, né? Então, assim, o mercado pessoa física está muito bom, as pessoas adquirem normalmente. Agora, nosso grande desafio é entrar no grande mercado, que são as indústrias, que aí sim vai nos dar uma grande perspectiva de futuro, né, para a gente colocar o nosso produto. Pelo que nós produzimos hoje, o mercado absorve. A gente consegue colocar bem no mercado, mas a gente precisa crescer muito, porque a nossa perspectiva é de aumentar bastante a nossa produção, e também a gente sabe que o mercado também tem uma grande perspectiva de crescimento. Se a gente pega aí 1% desse mercado, que hoje 99% usa a baunilha artificial, imagina você pegar 1% desse mercado, com certeza já é uma fatia gigantesca. Uhum. Não, exatamente. Muito bom mesmo. Eu tenho uma pergunta. Claro. A gente está aqui igual criança. Igual criança. Tô igual criança. A gente está animado aqui. Mas vamos lá. Essa aqui, né, veio... Desculpa. Não, veio de onde? Do Equador. A muda veio do Equador. A muda veio do Equador. Mas tem as baunilhas na Amazônia, parte do Brasil? Tem outros tipos? Não, no Amazônia o que tinha de plantação era planiflora e foi introduzido por alguns japoneses. Mas hoje, eu, por exemplo, tentei já várias vezes, não consegui encontrar hoje um produtor de baunilha na Amazônia. Eu consegui falar com um japonês, mas ele já estava com a idade bem avançada. Falou: meu filho, eu não quero mais tocar nisso, meus filhos não querem vir para a fazenda, então se perdeu. Abandonou. Então, na região amazônica, em outros países, por exemplo, na Costa Rica, por exemplo, na região produtora lá, é a planiflora também. Então, regiões de mata, geralmente, por conhecimento e por cultura, as pessoas introduziram mesmo a planiflora, né? A taitense, ela foi muito pouco conhecida no meio da produção, hoje que as pessoas conhecem mais. Então, há uma tendência também de crescer bastante a produção da taitense também. Espero que não cresça muito, é que a gente mesmo cresça, né, para a gente absorver o mercado. Não, muito aquelas que são enormes, assim, que a gente vê... Tem uma do Cerrado, essa? Pampona, então, ela não é uma baunilha, é um baunilha. Outro tipo... É a vanila pampona, é uma outra espécie. Eu queria chegar nela. Então, ela, como você falou, ela chega até 60 gramas por fava. Mas é uma planta que produz muito poucas flores. Então, do ponto de vista econômico, não se chegou ainda a um equilíbrio econômico para você introduzir como atividade mesmo de negócio. Então, houve um grande incentivo através de algumas fundações ali na região do Cerrado, de uns 5, 6 anos atrás, mas não se desenvolveu muito bem. Mas tem alguns produtores que produzem, porque realmente ela é muito vistosa pelo peso, né? Tem um aroma também muito, muito bom, mas economicamente ainda não se definiu o seu cultivo, o crescimento do cultivo. Tem outras espécies, tem uma espécie que inclusive chama-se vanila baiana, que é uma espécie nativa do Brasil. Eu já, inclusive, fiz um teste lá na minha propriedade, mas também eu vi um gargalo muito grande que a produção de flores é muito pequena, o tamanho da fava também é muito pequena, a metade dessa daí. Então, economicamente, também não é razoável. Mas esse pessoal da Embrapa, os pesquisadores da Embrapa, estão estudando alternativas para o desenvolvimento da espécie baiana, né? Da vanila baiana. E tem outras que têm sido estudadas, têm sido descobertas, que você chega nessa Mata Atlântica que tem de novidades. Sim. Então, tem muitos pesquisadores estudando aí algumas espécies nativas também. Legal. Eu anotei 2 perguntas aqui, mas vou fazer outra. Sabe criança quando aprende a palavra por quê? A gente assim, por quê? Por quê? Por quê? Não, assim, só continuando o que você está falando. Eu não gravei o nome das duas, mas tem a da taitensis e a outra e a planiflora. Elas têm uma floração mais regular. Tem uma boa floração. Então elas são melhores para economicamente. Certo, sim. Legal. E aí eu faço um gancho com uma pergunta que eu queria falar.
Para atender a indústria, é fundamental você ter uma regularidade. Sim. Né? Sim. Como que você enxerga... até uma provocação. Sim. Como que você acha que, se você tem essa capacidade de atender, já que é um produto que demora 1 ano e meio para ficar pronto? Bem, aí, o que é que nós, para responder, o que nos coloca como desafio é crescer o plantio. Por isso os 30 mil. 30 mil. Se a gente ficar com 5, 6, 10 mil plantas, nós vamos atender esse mercado pessoa física, doméstico, né? Por exemplo, se a gente tiver 10 mil plantas, nós vamos produzir 2 mil quilos por ano. Tem cerca de 200 gramas por planta. Então, esse o mercado nacional absorve bem. Mas se a indústria cresce, ela absorve, começa a absorver, você vai ter que aumentar a sua produção. Então, a nossa expectativa é de que em 2024 nós já tenhamos pelo menos aí umas 15, 20 mil plantas, né, para atender. E a regularidade, se você mantém um sistema de produção com um bom material orgânico, com uma boa nutrição da planta, controle ali da umidade relativa do ar, controle da luminosidade, ela responde bem naturalmente, anualmente à produção. Então, eu falo isso pela experiência, nós estamos no 2º ano de floração. Então, o mesmo período que ela florou o ano passado, ela está repetindo a floração aqui, que é a mesma coisa que acontece no Equador, e lá o produtor já está há 20 anos produzindo baunilha. Então, as nossas condições que a gente criou aqui é bem semelhante com a do Equador, e isso nos dá a segurança de que a resposta também vai ser igual à do Equador. Então, ele tem regularidade de produção há 20 anos, e tem mercado garantido já há 20 anos. Então, há 20 anos quando eu estive lá, em 2019. Então, há 23, 24 anos que já tem uma produção regular, e a família já cresceu. Hoje tem um outro sobrinho dele, já está com mais de 20 mil plantas também. Então, a convicção nossa é essa. É uma atividade agrícola como outra qualquer, só que ela tem mais... Pós-colheita tem mais alguns cuidados. Mas a resposta da planta é uma resposta botânica, né? Que você tendo os cuidados devidos, ela responde anualmente. E aí você tem que ter controle de praga, doença, algum inseto. Como qualquer outra planta. Legal. Aí eu vou fazer outra pergunta, que é sobre o que eu falei um pouco, que você também falou, aquela baunilha mais murchinha, xoxinha e tal. A umidade é uma característica de qualidade? Sim, sim. A baunilha, para o mercado, você não pode deixar ela passar de 25%. Porque acima disso pode criar mofo, para ser fungos, né? Então, o processo todo de maturação da Ela de Madagascar, ela é muito mais seca? Dura muito. O problema é que o que importa de segunda escalão, né? A boa fica lá, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, e aí o refúgio as pessoas importam para aqui, porque ninguém não conheciam. Então, o que vem é baunilha. Desidratar demais não é legal? Não é interessante? Depende do uso. Se você for fazer o extrato, aí você pode usar uma de 10%, 15% de umidade. Ela mais sequinha é melhor para fazer o extrato. Mas ela, para o mercado varejista, é 20%, 25%. Porque eu percebi aqui, a data de validade dessa aqui está 6 de 2023. Sim. Isso tem a ver com a umidade dela? Tem a ver com a umidade. Você tem que guardar, se não for usar logo, você tem que guardar num ambiente bem controlado para não deixar entrar umidade, senão ela absorve a umidade. Porque aquelas que a gente conhece, né, de Madagascar, é um negócio eterno, né? Sim. De validade, né? Você vai na loja, tem 15 anos a mesma baunilha lá, então... Não, se você, como eu estou dizendo, se você deixar ela bem armazenada, bem acondicionada, sem ter acesso à umidade, ela vai durar anos. Eu tenho fava que eu faço as minhas experiências, eu tenho fava com 5 anos, guardada num vidrinho desse, num tubo desse, que está perfeita. Então depende muito do armazenamento e dos cuidados que você tem que ter. Entendi. Porque ela absorve com facilidade a umidade relativa do ar, né? Então, se ela passar dessa faixa de 25%, aí ela vai estar suscetível a dar fungo, alguma coisa, aí você perde a fava, né? Certo. E aí, nesse mesmo contexto assim, de armazenamento, eu vou comprar uma fava desse tamanho, eu não vou usar tudo de uma vez. Eu armazeno ela no tubo, guarda na geladeira. Sim. Pode congelar? Pode. Você corta um pedacinho, tira e congela o restante.
ou deixa bem acondicionado dentro da geladeira. O fato é que ela tem que estar bem acondicionada para ela não trocar nada com o meio ambiente, né? Que a umidade relativa do ar invade qualquer Sim, buraco qualquer que fresta aparecer. ela vai. Então, esse é o cuidado. É bem armazenado, ela dura muito tempo. Legal. Dentro desse tubinho já vai? Ou Já É, vai. é- Nós fazemos, ele é feito para isso, nós ou fazemos não? um pouco diferente, Diga. mas só que as pessoas depois chegam em casa mudam. A gente acondiciona ela dentro de um plástico e colocamos a vácuo para melhorar mais ainda o Entendi. tempo de Mas permanência. esse também é só o primeiro uso. Se a pessoa for abrir, aí tem que ter um cuidado lá na sua casa. Mas ela é muito, muito resistente ao tempo. Legal. Os produtos, sim, que você tem mais cuidado, que você teve transformação, a pasta, aí você já tem um tempo de vida útil menor. O extrato, por ter uma boa quantidade de álcool, também tem uma vida longa de 2, 3 anos. Mas a pasta, ela tem mais cuidado, porque ela fica aí uma vida útil de 6, 8 meses. Você pode chegar até 1 ano, mas com muito cuidado, né? Certo. E aí, falando sobre chocolate, Sim. não é interessante, umidade não é interessante para o chocolate. A gente foge de qualquer tipo de umidade. E quando for botar na melanger, no moinho, também não pode botar nada que tenha umidade. Então, se eu for botar uma baunilha in natura, não serve para mim. Sim. E aí, pelo que você vem falando, a pasta ela é desidratada, mas ela tem umidade. Tem. A pasta tem. Usa o pó. E aí a solução para a gente que faz chocolate seria o pó de vanila. Tem o pó, mas eu acredito que tem para a parte sólida tem que ser pó. Mas onde você pode usar a parte líquida, o extrato, obviamente, porque tem alguns produtos, né, que se usa para fazer a produção de chocolates. Mas sendo sólido, tem que ser o pó. Certo. E aí, como que você... Eu acho que, pelo que você veio falando, eu estou pensando aqui numa alternativa para a gente que faz chocolate mesmo. Sim. Porque, pelo que você falou um pouco aí do extrato, ele é para receitas de confeitaria, né? Se você fizer um creme, uma ganache, se você for fazer um bolo, um biscoito, e aí sim o extrato serve para fazer. Mas para o chocolate em si, o sólido da barra, não serviria, seria realmente só o pó. Como que você comercializa o pó, assim, para quem quiser comprar para usar no seu próprio chocolate, como é que é? A gente tem vários clientes que compram 500 gramas, 1 quilo. Nós comercializamos o pó também. Certo. O pó da vanila. Aí você tem que desidratar a fava, trazer para zero de umidade. Eu posso fazer, se eu tiver condições, um desidratador ali, minimamente. A gente faz a desidratação, faz a moagem e processa e faz o pó. É um processo simples. Certo. Processo de moagem, desidratação e moagem, né? Basicamente. Muito bom. Acho que temos Temos. nosso episódio, né? Pô, maravilhoso. Eu tenho muita mais perguntas. Não, eu também. Eu tô aqui. Mas assim, ó, fiquei realmente encantado. Parabéns pelo seu trabalho, né? Espero que chegue realmente a mais pessoas, que as pessoas conheçam o que é realmente baunilha. Que eu acho que eu não falei também aqui, a gente falou em off, né? Mas assim, é uma discussão sobre chocolate Bintubá, chocolate de qualidade, de que as pessoas falam assim, esse chocolate não tem baunilha, né? E assim, não é que não tenha baunilha, não leva a essência de baunilha, porque a essência de baunilha que é usada industrialmente, ela é uma essência, então ela não tem sabor. Sim. Ela tem aroma, né? Então ela tá ali para agregar o aroma ao chocolate, ela não tem sabor nenhum. Na minha visão, ela estraga o sabor do chocolate. E aí, quando você diz que você não usa a baunilha no seu chocolate, você quer dizer que você não está mascarando um sabor ruim de cacau com a baunilha, né? Com um aroma. Com um aroma, né, que vai mascarar ali esse sabor indesejado. Mas, se você usa vanila de verdade, né, uma super inclusão. Não só inclusão, mas de receita, né? E é uma grande oportunidade mesmo para tornar um produto mais fino ainda do que já muito mais chocolate. E outra coisa, em quantidades micras, muito pequenas, assim. Você tem que ter uma balança de precisão de 0,1.
Com certeza. Dependendo do que for a Exato. quantidade de chocolate que você for porcionar. O pessoal do sorvete, por exemplo, está usando aí, quem usa a pasta, usa 7 gramas por quilo. Pasta. Se for usar o pó, é bem menos. Então, a quantidade usada, né, desse produto é bem pequena para aromatizar. Para chegar a um resultado perfeito, a quantidade é pequena. É pequeno. Então, é viável usar. É viável, muito viável. E, assim, quanto que custa uma fava de baunilha? No mercado, você encontra aqui, tem uma aqui que a gente até pegou hoje no PEP, até para mostrar, mas não é essa aqui. Deve estar em torno aí de R$40, R$45 no mercado. No nosso site, eu não vou saber informar, porque quem cuida disso é Tarcísio, mas é fácil de ver no nosso Instagram, ver os preços da fava, da pasta, do pó, do extrato, né? Então, assim, com certeza é um preço bem mais razoável do que esse, mas eu diria que o preço médio no mercado é esse, em torno de 40 gramas. R$40 uma fava de baunilha. Preço médio, né? Aí você falou, essa daí tem 6 gramas aí? 6 gramas. 6 gramas. É bastante coisa. Ah. Bastante coisa. E aí faz a sua propaganda. Quem quer comprar a sua baunilha, como que faz? Nós temos o nosso Instagram, Vanilla Brasil. Toda forma de acesso ao nosso produto está lá, as orientações, telefone, contato, né? Para fazer as aquisições. Aquisições são feitas diretamente pelo nosso site e nós fazemos as entregas onde o produtor, onde o cliente solicita. Então, é uma venda pela internet, aberta, né, para todos. Não temos ponto fixo de venda. Então, está disponível para todo mundo acessar através do nosso Instagram. Então, como eu disse, todas as informações estão disponíveis e nossa equipe de vendas estão sempre atento, sábado, domingo, de noite. Mas existe algum ponto parceiro? Tem. Aqui em Salvador nós temos vários pontos, no Rio de Janeiro, São Paulo, tem muitos parceiros. As principais lojas de especiaria São Paulo e Rio de Janeiro são nossos clientes hoje. Tá tudo no site, se a pessoa quiser ir direto lá. Sim. Maravilha. Não, só... Então, repete o nome, por favor. Vanilla Brasil com 2 L's. Então, beleza. Vanilla com 2 L's Brasil no Instagram e o site... Vanilla Brasil. Vanilla Brasil, mesma coisa, com 2 L's. Muito bom mesmo, gente. Lá está todo contato, é fácil. Temos Vou fazer uma adaptação aqui. Que é assim, a gente vem perguntando para os convidados como que eles enxergam, né, o chocolate Beach Bar daqui a 10 anos. Como que você enxerga daqui a 10 anos essa coisa do cultivo de baunilha aqui no Brasil? Veja só, eu acredito que tem uma grande perspectiva de expansão, de produção. As pessoas ficaram meio receosas, tem alguns produtores, por exemplo, no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Cerrado, que ficaram com o pé atrás com a atividade porque não via o resultado prático, né, da produção, por essas questões mais botânicas mesmo. Mas quando passa o tempo, as pessoas vão aprendendo, vão entendendo qual é a dinâmica da planta, qual é o comportamento, o sistema de produção. Então, tudo isso volta a ser um atrativo para aquelas pessoas que tinham interesse. Então, eu tenho a impressão que há uma perspectiva grande de o Brasil se tornar um produtor importante de baunilha. Sair do traço de vanila para o mundo, né? Porque o consumo mundial de vanila é muito alto. Tem países aí que né, a gente vê pelos dados econômicos que é uma utilização muito grande e a produção ainda é bastante pequena em relação ao mercado internacional. Mesmo porque tem alguns países que já tomaram a decisão de não deixar a utilização de baunilha artificial. Tem países, nos Estados Unidos, por exemplo, né, as grandes indústrias elas são impedidas de usar o produto artificial. Então, com uma medida dessa, se o Brasil tomar uma medida dessa, de não usar produto artificial, o mercado, né, explode. Então, vamos precisar de muita produção de baunilha para atender esse mercado. Mas, fora isso, pelo próprio conhecimento do consumidor, já há uma tendência grande de crescimento das pessoas e se afastando. Você vê que os produtos orgânicos, por exemplo, há 10 anos atrás, a utilização era muito pequena. Hoje, sim, você tem uma faixa de 20%, 25% da população brasileira que já usam produtos orgânicos, que é o caso da vanila
também a perspectiva, eu acredito que seja essa, a gente chegar aí a abocanhar 10, 20% do mercado nacional do uso do aroma, né? Muito bom. Muito bom. Vai chegar, vai chegar. Com Estou certeza. torcendo para isso. E espaços como esse que vocês estão nos colocando, isso é importante, né, para divulgar. Uhum. O pessoal que acompanha vocês aí, com certeza, vai ser um divulgador disso, né? Então, as pessoas começam a perceber, entender melhor o que é o negócio, o que é a cultura, o que é a atividade, né? Então, isso é muito importante para a gente. Então, nós estamos muito satisfeitos de estar aqui com vocês nesse papo agradável e também na divulgação do produto. Né? Não, a maravilha, gente agradece, com certeza. A gente ganhou aula aqui hoje. Né? Com certeza, ganhamos aqui. Vou levar para mais pessoas. Então, fica aqui nosso agradecimento, realmente. Muito obrigado pela sua presença, pelas muitas explicações. Desejo realmente vida longa ao seu negócio e que realmente chegue a esse objetivo que você quer chegar, às 30 mil plantas, 10% do mercado nacional. Mas vai chegar assim. Só vamos trabalhar bastante. Estamos aqui para apoiar você. Do que você quiser precisar da gente, pode contar com a gente. Divulgação total. Pode contar realmente. A gente agradece mesmo. E eu quero fazer esse agradecimento em meu nome, em nome de Tarcísio, né, que, por coincidência, meu filho é o que toca o negócio. E nós temos alguns outros parceiros também que se cotizaram também para entrar no negócio. Nós também aproveitar a oportunidade para agradecer a todos e que acreditaram desde o início no negócio. E nós estamos cada dia mais assim, animados com a atividade, porque cuidar de orquídeas é uma coisa extremamente atraente, né? E cuidar de uma orquídea que dá um fruto, que aromatiza alimentos, é mais ainda animador. E essa perspectiva também que temos aí enxergado para o mercado nos anima mais ainda. Então, tudo isso traduz em cada dia ter novas energias para chegar a essas metas que a gente colocou aí para frente, né? Para os próximos anos. É isso. Gente, então, maravilhoso. Agradecer mesmo de coração a vocês aí pelo muito espaço. bom. A gente vai lá visitar. Isso ótimo, aí, vou visitar, ótimo. com certeza. Temos recebido muitas visitas interessantes. Seria um prazer fazer um podcast lá na... Não, aí vamos filmar, mostrar para as pessoas que tem que ver o que é uma baunilha. Isso. Tudo bom? Que bom. Tá certo. Um gente, estamos chegando aqui ao final. Temos mais um episódio hoje, que daqui a pouco a gente já vai começar. Então, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Muito bom. Se vocês gostaram, para mim foi excelente. Tô apaixonada por isso aqui. Não,